Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Prezados irmãos, é com muito prazer que mais uma vez estamos juntos para meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Falar deste Deus maravilhoso, este Deus longânimo, compassível, este Deus que só quer o nosso bem. E é desse Deus que nós vamos falar mais uma vez. A mensagem que nós queremos meditar nesta oportunidade está escrita em Colossenses capítulo 2, versículo 4 a 8. O tema desta mensagem é advertência acerca das falsas doutrinas. Leiam comigo a palavra de Deus. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como foste ensinado, crescendo em ação de graça. Meus prezados irmãos, assim como o apóstolo São Paulo, deveria ser todos aqueles que se dizem cristãos, ou principalmente aqueles que se dizem pastores. A Bíblia deixa bem claro que o apóstolo Paulo, ele passava de uma cidade para outra cidade. E a preocupação de Paulo era que ninguém enganasse a igreja. Era que ninguém daqueles que ele tinha doutrinado acerca de Jesus Cristo fosse enganados. A Bíblia mostra neste primeiro versículo que lemos, Paulo mostrando cuidado, que mesmo ausente no corpo, mas estava presente no Espírito. Quantas cartas o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos em Coríntios, em Éfeso, 1 e 2 Tessalonicenses, Timóteo. Paulo tinha uma preocupação com a igreja, para que a igreja de Cristo não fosse enganados com palavras vãs, pela mentira dos homens naqueles dias. Hoje deve ser a mesma preocupação daqueles que se dizem líderes, que se dizem cristãos, esta mesma preocupação em ensinar o povo
a não se deixar ser levado por palavras enganosas, enganado por mentiras, mensagens que não tem nada a ver com a palavra de Deus. O povo de Deus precisa ser ensinado mais e mais. O povo de Deus precisa buscar conhecimento nas páginas da Bíblia Sagrada. Meus prezados, mais que nunca devemos nos apressar em buscar conhecimento em Jesus Cristo. Buscar conhecimento na palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 8, deixa também-nos uma preocupação, dizendo para os Gálatas que ainda que nós mesmos, como diz Paulo, o anjo vindo do céu apregoasse um outro evangelho além daquele que ele tinha ensinado, que era segundo a palavra de Deus, ninguém o aceitasse. Devemos aceitar a palavra de Deus como ela é, como está escrito neste livro sagrado, segundo o que está escrito na palavra de Deus. Então Paulo traz esta advertência: e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, isto é, com palavras enganosas. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Isso era a preocupação do servo de Deus, o apóstolo Paulo. Porque, na verdade, aqueles que amam as almas têm esta preocupação. Até porque os falsos mestres, os falsos profetas, já existiam nos dias de Paulo. E nos nossos dias multiplicaram muitas vezes. Pessoas apenas querendo fazer números de pessoas dentro dos templos das igrejas. Mas, na verdade, esquece que para entrar no céu é preciso santificar-se. É preciso renunciar o pecado. É preciso renunciar tudo aquilo que não agrada ao Senhor Jesus. Muitos têm esquecido isso. E sempre que alguém quer ensinar a verdade, a resposta sempre é: isto não tem nada a ver. Só isso aqui não tem nada a ver. Porém, a Bíblia Sagrada diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Pecado grande e pequeno, todo ele condena a nossa alma se nós não nos humilhar diante de Deus. Então é necessário santificarmos em Cristo. É necessário andar segundo a palavra de Deus. Meus prezados irmãos, o pecado tem se multiplicado de tal maneira que os homens já acostumaram. Aquilo que a Bíblia diz que é pecado, os homens já dizem que não é pecado.
uma das coisas que a Bíblia deixa bem claro, que os que fizeram tais coisas vão estar em adultério. A Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. É o divórcio. Isso está tão comum entre aqueles que se dizem cristãos, pegando textos e transformando em verdade quando não é a verdade que eles pregam. Ele diz a não ser. Este a não ser lá de Mateus 19 não está mandando a irmã repudiar o seu esposo e vice-versa. A não ser, se alguém não concorda, tudo bem. Mas a Bíblia não manda divorciar e casar. Em Marcos capítulo 10, é bem claro que os que estas coisas fazem, os dois, se casar novamente, estarão em adultério. Mas as pessoas não olham, não procuram examinar as escrituras sagradas e por isso vão pecando contra Deus. Muitas das vezes, por causa da rebeldia, a pessoa nem acredita na palavra de Deus. Mas, meus prezados, ai daqueles que transgrediram a palavra de Deus. Esta palavra de Deus é chamada lei de Deus. E a lei de Deus, se nós passarmos por cima dela, seremos apanhados em infração. E todo infrator será punido diante de Deus. Assim como os homens, quando transgridem a lei dos homens, também são punidos. A lei de Deus é mais rigorosa. A lei de Deus é mais rigorosa, até porque diante do grande trono de Deus, no dia do julgamento final, não tem advogado para advogar a minha e a sua causa. Jesus, que hoje é advogado, naquele dia será o justo juiz, para julgar todas as nações, para salvar aqueles que realmente já são purificados no sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário, e para condenar aqueles que não aceitaram o plano da redenção. Portanto, meus prezados irmãos, é tempo de nós nos humilhar mais e mais. É tempo de buscarmos mais o Senhor. Aprendermos a ser mais humildes. Jesus disse: aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. E nem sempre é isso que nós temos visto. O que nós temos visto é muita arrogância. Mas os arrogantes, de modo algum, escaparão da ira de Deus naquele dia. Versículo 6. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como foste ensinados, crescendo em ação de graça. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de isolofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rendimentos do mundo, e não segundo Cristo.
O que nós temos visto, meus prezados, muita é doutrina de homem. E os homens vendo o rudimento do mundo, fazendo as coisas que não agradam a Deus, fazendo as coisas que desagradam ao Senhor Jesus. Prezados irmãos, Jesus está voltando. Jesus Cristo está às portas, os sinais estão se cumprindo. Fiquemos atentos para este dia que vai se aproximando. Esperamos com mais diligência este dia que o Senhor voltará para arrebatar a sua igreja. O Senhor, Ele vem buscar um povo zeloso de boas obras. Um povo que deixaram os rudimentos deste mundo. Um povo que abandonaram a mentira, a inveja, a feitiçaria, a idolatria, a lascívia, o ciúme, a inveja, o adultério e muitas outras coisas que precisamos abandonar. O céu é para os santos. O céu é para aqueles que abandonaram o pecado. A nossa alma, ela geme para estar com o Senhor lá no céu. 2 Coríntios capítulo 5. A nossa alma, ela anseia a estar com o Senhor para sempre. Mas para isso é necessário nós renunciar tudo aquilo que não agrada a Deus. Tenhamos cuidado, meus prezados irmãos. Tenhamos muito cuidado com as falsas doutrinas. Com doutrinas de homens que parece boa, mas o fim é morte. A doutrina do não tem nada a ver circula em todo canto. Esta falsa doutrina tem nada a ver só isso ou só aquilo. Este não tem nada a ver, que vai levar muitas pessoas com o nome de crente à perdição. Porque só um pouquinho não tem nada a ver. E as pessoas vão se aprofundando no pecado. Vão se aprofundando no engano, na mentira. Tem nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver. Esta roupinha colada no corpo, mostrando o corpo todo, não tem nada a ver. Esta roupinha curta demais, mostrando as pernas, a barriga, tem nada a ver. Esse irmão com nome de cristão, mostrando todo o corpo, andando só de calção, de bermudinha, não tem nada a ver. Não tem nada a ver para você agora. Mas no grande dia do julgamento final, vai ter a ver sim. Vai com toda certeza. Não tem nada a ver agora. Só este pouquinho de cerveja não tem nada a ver. Tem nada a ver. Só esse pouquinho aqui não tem nada a ver. Mas no grande dia do julgamento final, vai haver sim. Portanto, despertemos enquanto há dia. Despertemos, meus irmãos, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Vai chegar um dia
que os homens irão se arrepender mais tarde demais. Porque o tempo do arrependimento é agora. O tempo de nós nos arrependermos dos nossos pecados é agora. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. O homem se arrepende agora em vida, ou depois da morte nunca mais haverá perdão. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, verso 8, mas o que diz? A palavra está junto de ti, esta palavra que nós estamos meditando nela agora, está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos, a saber, se em teu coração credes que Deus ressuscitou dos mortos, e com a tua boca confessares o nome de Jesus Cristo, serás salvo. Então essa confissão se faz em vida. Depois da morte segue seu juízo. Oh, meus prezados irmãos, teremos que viver no paganismo para depois da morte rezar uma missa, um texto, e ensinar que as almas têm que passar pelo purgatório para ser salvas. Pois a Bíblia Sagrada diz que é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado e não o purgatório. Pois a Bíblia Sagrada diz que eu preciso confessar os meus pecados e não um terço, uma missa que vai me salvar. Nós precisamos confessar os nossos pecados agora, e é para Jesus, e não para o homem, assim como no paganismo faz, que confessa os pecados para o homem que vive pecando também contra Deus. Temos que confessar nossos pecados, é para quem morreu na cruz do Calvário, é para quem derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário. É para esse que devemos contar os nossos pecados. Para Jesus. Foi Ele quem sofreu em nosso lugar. Foi Ele quem foi arrastado, cuspido, apanhado ali na cruz do Calvário por mim e por você. Foi Ele quem recebeu prego nos pés, lanças ao seu lado, cravo nas suas mãos. Foi Jesus. Paulo diz que nem o outro há salvação. O Pedro falou essas palavras, o apóstolo São Pedro. Em nenhum outro há salvação. Salvação só encontramos em Jesus. É Ele quem perdoa o nosso pecado. Desde que nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessando ao Senhor Jesus. Porém, se nós continuar em nossos delitos e pecados, e morrer em nossas transgressões, não seremos salvos. Se morrermos no pecado, meus prezados, esses que têm dado um jeitinho que não tem nada a ver, são transgressores da lei de Deus. São homens que não têm compromisso com as almas, que não têm compromisso com a salvação. São homens que vivem em pecado. São homens transgressores da lei de Deus. Para esses não tem nada a ver. Sempre eles procuram um jeitinho. Procuram um jeitinho para o irmão divorciar e casar com outro ou com outro. Procuram um jeitinho para o jovem viver na fornicação. Procuram um jeitinho para viver na nudez. Procuram um jeitinho para viver nas orgias.
sempre procura um jeitinho. Mas o jeitinho que Deus tem para nos dar é se nós nos arrepender dos nossos pecados. Prezados irmãos, e a todos quanto nos assiste, tenham cuidado. Tenham cuidado, porque o diabo, o nosso adversário, não deixará barato. A todos quanto ele puder enganar, ele vai enganar. E ele vai enganar com palavras vãs. E não pense que o diabo vai enganar, como muitos dizem, com rabo e chifre, com fogo saindo dos olhos. A Bíblia chama o diabo de príncipe deste mundo. Ele vai te apresentar, vai se apresentar a você, a importante, certamente de gravata, de paletó, cheio de teologias. Ele vai se apresentar com palavras bonitas. Tenha cuidado, meus irmãos. Tenham muito cuidado. Estamos no tempo do fim. Jesus está voltando. E o que o diabo puder fazer, ele vai fazer. Muito cuidado. Vigiemos. Jesus está voltando. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê da sua graça. Muito obrigado. E até o próximo encontro. Deus abençoe.